Primeira de Crônicas, capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Os descendentes de Judá foram Perez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Aumai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idbás, sua irmã Azelelpone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Aastari. Elá deu à luz Zerete, Izar, Etnã e Cós, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Aarel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabés, mais respeitado de qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabés, porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabés orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Os filhos de Otniel foram Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, assim chamada porque os seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um dos seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amenon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Ben-Zoete. Descendentes de Selá, filho de Judá. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa,
os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia. Joquim, os homens de Cozeba. Joás e Saraf, que governam Moabe e Jazubi-Leém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Geredá e que trabalhavam para o rei. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibsão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum dos seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolad, Betuel, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob o seu controle até o tempo do rei Davi. Os seus descendentes também habitavam em Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor até Baalate. Esse era o seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobade, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Zedaías, filho de Sinri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para os seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cam tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cam e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois criam bons pastos para os seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o monte Seir e, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. Capítulo 5. Descendentes de Ruben. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas do seu pai e o desonrou. Por isso, os seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos do seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá
se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos do filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com os seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto, que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os Agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles, em toda a região a leste de Gileade. Descendentes de Gade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bazã e Safã, o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe dos seus clãs. Os Gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã e em seus povoados, e em toda a região de pastagens de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos a leste do Jordão. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os agarenos e contra Getur, Nafis e Nobabe. Durante a batalha, clamaram a Deus e Ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram os agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes dos seus clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel.
Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes dos seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Assíria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gad e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Ala, Abor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje.